tarde, gente. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje com a querida professora Jane, do Colegiado de Administração. Seja bem-vinda. Obrigada, Leiara. Imagina, é um prazer tê-la aqui. Obrigada. E, prof, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, né? O que te levou a se especializar, né, em temas como economia de custo de transação e o agronegócio. Bem, na verdade, assim, assim que eu terminei minha graduação, eu até pensei em tentar um mestrado, mas acabou que eu fui para, trabalhar, e eu precisava trabalhar, e aí eu fui deixando os planos para depois. E aí, no momento da minha vida, assim, eu até tinha sido promovida na empresa, mas eu resolvi que eu queria voltar para o mestrado. E aí foi um momento que eu contactei meu orientador de TCC, né? E ele conversando comigo, eu perguntando como funcionava todo o processo para entrar no mestrado e tudo mais, ele me orientou. E aí acabou que eu, resolvi iniciar o mestrado e ter ele como orientador. Porque eu também me interessei pela linha de pesquisa dele, que era voltada para coordenação no agronegócio, e envolviam essas teorias de economia de custos de transação e de mensuração também. Já é o que você estudava, então, lá na graduação? Ou já tinha um ainda não tinha, né? Mas aí, como eu fiquei um bom tempo fora, assim, né? Até eu voltar para fazer o mestrado. Então, nisso, o meu professor acabou, né, tendo outras linhas de pesquisa, e foi aí que eu, me interessei por uma delas, aí eu voltei para o mestrado. Entendi. E você já tinha tido contato com essas áreas? Ou não, de forma mas direta assim... porque daí você era CLT, né? Antes. Isso, você trabalhava no mercado de trabalho. Exato. E daí lá você não teve contato, assim? Não. Eu trabalhava numa empresa de telefonia, né, na parte comercial de atender cliente, e trabalhei uns 5 anos, mais ou menos. Eu trabalhei em outros, né, com vendas e tudo mais, mas no final foi na telefonia. E aí, a partir dali, eu decidi voltar para academia. Ah, entendi. E a sua graduação, então, é em administração, seu mestrado e doutorado é nessa área também? Também, exato. Focado em administração. Isso. E aí tem esses temas que você tem familiaridade e gosta de discutir. Isso mesmo. Beleza, então. Então vamos entrar dentro dos temas que você gosta de conversar. Vamos começar falando dos custos de transação. Professora, para que os nossos alunos entendam, né, como que a senhora explicaria o conceito de custo de transação de uma forma simples? Tá. Bom, vamos lá. A gente tem que pensar, assim, que o custo, quando a gente fala de economia de custo de transação, teoria de custo de transação, é uma teoria que a gente olha muito mais para a eficiência do que para o monopólio, né? Então, a preocupação é que a gente tente regular, né, ou melhor, coordenar melhor as relações para serem eficientes, mas não no sentido de monopólio, né? Então, quando eu falo de custo de transação, eu estou falando de coordenar a relação, coordenar as transações entre as partes. Então, eu vou buscar olhar, como essa relação ela pode ser mais eficiente no sentido de as partes terem um melhor relacionamento. Por quê? Quando você vai fazer, né, vai comprar alguma coisa ou adquirir um serviço, a gente acaba fazendo o quê? Pesquisando, indo atrás de informação para saber sobre aquele produto ou aquele serviço. Então, isso que a gente faz, que não envolve o produto em si, né, é o que a gente chama de custo de transação, né? Então, por exemplo, se eu falo, uma cadeira custou tanto para produzir, eu estou falando que é o custo de produzir aquilo. Mas para eu ter informação de mercado, para eu ter informação a respeito de fornecedores que vão me trazer aquelas peças, para eu fazer negociações, tudo isso são custos que a gente considera e que podem deixar mais eficiente todo o processo, né? Que podem ser antes da transação ocorrer ou depois, porque daí eu preciso monitorar se aquilo que foi acordado vai ser entregue dentro daquelas cláusulas, né? Do que foi acordado. Então existe o que a gente chama de custos ex ante e ex post, né? E por que a gente pensa nesses custos de transação? Porque a ideia, né, quando a gente fala de custo de transação, quem coloca em prática é o Oliver Williamson, e ele fala o seguinte, olha, a gente acaba caindo nisso porque nós, seres humanos, nós somos limitados racionalmente, né? Por quê? Porque a gente não consegue prever tudo, né? A gente não tem como ter todas as informações para colocar, por exemplo, num contrato. Tem como eu prever como vai estar o clima daqui a um ano, se vai ter tempestade? Não tem. Então, por isso que a gente busca coordenar esses relacionamentos para que eles sejam benéficos para as duas partes. Então, é bem mais abrangente, né? Bem mais abrangente. Envolve muitas coisas.
Legal, nunca tinha parado para pensar. Interessante. Só ver o produto final e o valor final, né? Mas o que tem antes e depois, que também pode acarretar valores depois, você falou, né? Tem as duas modalidades. Sim. Uhum. Tá, e daí deixa eu pensar aqui, num exemplo, você poderia pensar num exemplo prático, perdão, de como que esses custos aparecem no dia a dia, talvez em um contexto que todos conhecem, como compra de um carro ou até uma contratação de algum tipo de serviço? Vamos lá. Para a gente poder entender como que esses custos... Sim, é importante. A contratação do carro, aliás, a compra de um carro é um exemplo muito legal, assim, porque, por exemplo, vamos supor que você vai comprar um carro usado, né? Aí você pensa, eu gosto, você pesquisa, que carro que é mais econômico, isso, aquilo, aí você fez uma pesquisa. Uhum. Depois dessa pesquisa, você vai e começa a dar uma olhada nos anúncios. Deixa eu ver o preço desse carro, tabela FIPE e tudo mais. Vou visitar umas garagens e vai lá. Bom, achei o carro. Agora eu começo a negociar. Qual que é a melhor condição de pagamento? Vou precisar fazer financiamento? Dei uma olhada no carro. Às vezes eu preciso pagar uma vistoria, né, para ver se o carro tá ok. Talvez chamar um mecânico, não sei. Enfim, todo esse processo que eu tô fazendo antes de comprar o carro, a gente considera como um custo de transação. Né, porque o custo que você vai despender para buscar informação a respeito, né, daquilo que você vai transacionar, sobre se aquele lugar que você está comprando ele é confiável ou não, né, e assim por diante. E aí depois que você comprou o carro, você também tem aqueles custos que também são custos de transação ex post, que aí você pode considerar, poxa, o meu carro deu defeito, eu tenho aquela garantia lá de 3 meses, por exemplo, acho que não sei quanto que é de carro usado, eu posso acionar essa garantia? Será que pagaram as multas do carro? Né? Então, todo esse processo que a ideia é que seja benéfico para as duas partes, né? Mas o que acontece? Como somos limitados racionalmente e como existe a possibilidade de ter comportamento oportunista, alguém pode estar escondendo alguma informação. Entendi. Então, sobre essa questão dos custos, é muito importante, né? Entender o antes, o depois. Às vezes a gente vê só o valor, o objeto lá, mas não sabe o tanto que agrega coisas agregadas, né? Você falou aí algumas coisas, mas eu pensei, por exemplo, vou ter que passar pro meu nome esse carro, né? Então também é um custo, né? Exato. Então tem muitas coisas ali por trás, né? Que às vezes a gente não para pensar, né? Exatamente. E que pode ser que eu decida ou não ter aquele bem, né? Porque às vezes as informações que você falou ficam ali ocultas, pode ser que tenha alguma informação oculta e faça que eu desista, né? Exato. Então, assim, partindo dessa ideia que a gente está tendo aqui, como que a gente consegue analisar esses custos e para que essas análises possam ajudar a empresa a tomar decisões mais eficientes e tornar mais competitiva no mercado? Bom, vamos pensar da seguinte maneira. Então, os custos de transação é aquilo que a gente não está pensando no bem em si, mas em como contratar, por exemplo, né? Por tudo que envolve ali esse bem. Então, se eu penso como deixar para organizações, para empresas mais eficientes, eu estou pensando como eu vou fazer para governar essas transações, né? Então eu tenho que, a partir disso, poxa, qual vai ser a melhor forma de fazer essa relação com esse fornecedor, com esse comprador, enfim. Aí eu vou buscar entender alguns atributos da transação, né? Eu vou olhar algumas características dessas transações. Então eu olho, essa transação que vai fazer essa troca que eu estou fazendo, ela é muito incerta? Envolve muita incerteza? Por exemplo, se eu penso em agronegócio, eu sei que incerteza ambiental, incerteza de questões climáticas é muito alto, né? Então existe incerteza. Essa troca que a gente vai fazer, ela é frequente? Qual que é o nível de frequência dela? É recorrente? Então, se é recorrente, é porque eu sempre estou negociando com esse cliente, né? E outra questão, outra característica muito importante é sobre a especificidade do ativo. Será que para eu poder fazer essa troca com essa empresa, eu vou ter que ter equipamentos específicos só para essa relação? Porque a partir do momento que eu preciso investir em algo específico para essa relação, eu acabo criando uma dependência, né? Talvez eu com o fornecedor e o fornecedor comigo, porque a nossa relação está baseada naquele investimento, né? Então, se eu tenho essas três características com níveis altos, a ideia é que eu vou tentar fazer um contrato muito amarrado, ou eu vou
tentar fazer dentro da empresa. Eu vou fazer o que a gente chama de integração vertical. Por quê? Porque o custo de transação vai ser muito alto para essa relação, tá? Então, esses são tipos de, vamos dizer, de decisões que são necessárias para a organização entender se ela vai produzir internamente ou se ela vai terceirizar, por exemplo. Né? Então, ela pode olhar dessa maneira. Entendi. Tá? Implica nessa tomada dela de decisão. Sim, implica. Interessante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre agronegócio e economia. Certo. Professora Jane, né, você estudou coordenação no agronegócio. Então, assim, como que os conceitos de custo de transação e de mensuração, eles se aplicam e são importantes para entender a cadeia de valor do agronegócio, desde lá do produtor até o consumidor final, porque é uma cadeia bem grande, né? Sim, uma cadeia bem grande. É bem grande. É bem isso. É importante que quando a gente fala principalmente de maneira geral, né? Quando a gente aborda essa questão de coordenação, a gente tem que pensar que uma coisa lá que é feita lá no início do processo, lá no produtor rural, ela pode impactar em toda a cadeia, e chega inclusive no consumidor final. Então, por exemplo, eu estou pensando em um produto orgânico, então é uma preocupação da cadeia como um todo. Existem bens de fé que a gente chama, que, por exemplo, um abate halal. Como eu dou a garantia que é um abate muçulmano, eu não sei exatamente, posso estar falando alguma coisa errada, mas que exige uma forma do abate do sacrifício lá do animal. Isso, né, que é feito tem algumas questões que precisam ser cumpridas, né, para o abate do animal. E como que eu garanto isso no fim da cadeia? Né? Então, assim, tudo isso ele precisa ser pensado. Quando a gente fala de cadeia do agronegócio, eu busco estudar e existem, né, as linhas, principalmente aqui no Brasil tem o professor Décio Zilberstein, que ele trabalha muito nesse sentido de sistema agroindustrial. Então, que eu olho para isso não como elos separados, mas como um sistema integrado, né, onde tudo vai se influenciar, e além disso eu tenho um ambiente institucional que vai influenciar esse sistema e um ambiente organizacional também que vai influenciar esse sistema, tá? Então, no fim das contas, esse sistema, né, eu tenho diferentes elos, né, desde o produtor até o consumidor final, e nos meus estudos, eu sempre busquei estudar uma partezinha, porque senão é muita coisa, né? Então, a partezinha que eu estudava era a relação entre o produtor rural e o processador, ou o produtor rural e cooperativa, que é essa transação que ocorre entre eles. Então, olhando para essa relação aqui, eu sempre busquei entender como ela se dá, né? Então, por exemplo, será que o produtor tem que investir muito para entregar para aquele processador? Será que eles fazem contrato? Como que funciona? Então, eu olho sempre... as garantias que o produtor tem em relação a esse final que ele vai vender ali. É tipo isso também. Também, exatamente. E aí, o que acontece? Dentro disso, a gente tem... Quando a gente fala de custo de transação, a gente fala muito assim, na especificidade do ativo, que foi aquilo que eu te expliquei, né? Eu invisto em algo muito específico para aquela relação. E aí, se eu vou vender, eu não consigo aquele preço. Ou eu não consigo alocar em outra atividade. Então, eu fico meio que amarrado aqui. Então, nessa situação, eu penso numa estrutura de governança quando eu falo de custos de transação. Quando eu falo de custos de mensuração, e aí eu entro, e aí o Barzell, ele vai falar assim, eu olho para o produto como uma cesta de atributos. Então, eu pego essa laranja, ela não é só uma laranja. Ela vai falar assim, olha, a casca da laranja, ela é mais lisa, então ela tem mais valor. Ela é mais doce, então ela tem outro valor. Ela tem mais concentração de suco, percebe? Então, esse produto, ele tem uma cesta de atributos que vão determinar o valor dele. Se eu consigo, então, mensurar melhor esse valor, eu consigo, então, por exemplo, contratar ao invés de precisar integrar. Né? E aí eu consigo pagar melhor, e aí envolve também parte de direito de propriedade, né, em cima dessa relação. Então eu consigo contratar melhor, né, por isso que eu escolhi essas duas teorias para trabalhar de uma maneira conjunta, elas são complementares, né, elas não se excluem, então que eu olho não só para ativo específico, mas também se, por exemplo, aquilo que está sendo produzido ali, ele pode ser mensurado, e aí eu posso contratar de uma maneira mais fácil. Entendi. Nossa, interessante. Muito interessante. A cadeia toda pode se impactar por uma decisão ali, né? Sim, pode. Por exemplo, o leite. Leite, há pouco tempo assim, né, já faz um tempinho, mas ainda é recente, hoje a gente consegue, por exemplo, medir teor de gordura do leite, teor de proteína. Vem na caixinha já, exato, né? E isso
pensa assim, o produtor acabou de tirar o leite e ele já tem um teor de gordura e proteína maior, ele pode ser pago melhor por aquilo, Entendi. né? Então... Valoriza o produto dele. Exatamente. É uma mensuração fácil? Por exemplo, eu medir o leite dessa forma, de teor de gordura e proteína, e olhar para uma laranja e falar que a casca é lisa, qual que você acha que é mais fácil de eu medir? A laranja. A laranja, né? Então, assim, esse custo aqui é bem mais fácil. Agora, isso aqui vai exigir equipamento, mão de obra. Mão de obra. Sai mais caro, talvez. Exatamente. Meu Deus, é bem amplo, né? Então, a cadeia lá no início, ela sofre mais, né? Vamos dizer assim. O consumidor final, ele tá vendo o produto pronto ali, né? Exatamente. Mas quem fabrica... Isso tudo vai garantir produtos de qualidade no final, vai garantir que a cadeia seja confiável, principalmente quando a gente envolve questões sanitárias, né? Então, que eles estão cumprindo com a legislação. Tem então, todo um cuidado. Nossa, é bem macro, né? Gostei, achei interessante. E assim, dentro disso tudo que a gente está conversando, né? Quais, assim, são os principais desafios econômicos que os atores do agronegócio enfrentam hoje no Brasil, especialmente em relação a essa questão dos custos? Tá. Você pensa assim? Se a gente for pensar, né, nesses custos de transação e mensuração, eu acho que o desafio é mensurar bem e contratar bem. Entendi. Né? Porque a parte da mensuração, ela não é, nem sempre ela é fácil, né? E nem sempre ela é feita daquela forma que vai trazer o melhor daquele produto, ou melhor, que vai trazer a realidade daquele produto. Né? Eu posso, dependendo, eu posso dar uma maquiada. Entendi. Então, o ideal seria que aquilo fosse bem transparente, né? Para eu entender realmente que... Porque para eu poder mensurar, eu tenho que tirar uma amostra. Sim. Né? Eu não consigo mensurar tudo. É igual, por exemplo, eu vou... Café ele é bem específico, a forma de mensuração para eu conseguir um café especial, por exemplo. Precisa provar e saber disso, tem uma escala tem um monte de coisa, né? Exato. Acidez, então, cor. Isso, exatamente. Aí tem uma associação que tem umas escalas que daí são pessoas, e aí... Não tem problema. Não tem problema, eu faço também. São pessoas que vão lá e são treinadas para ter, né, esse olfato, né, e entender dessas questões e fazer essa avaliação. Mas eu posso muito bem, por exemplo, como uma pessoa que está vendendo, tentar pegar o melhor do melhor do melhor do lote e passar para essa amostra. E o resto não representar aquilo. Entendi. Então, a importância de realmente ter bons, né, essa amostra ser boa, representativa daquilo. E ao mesmo tempo, quando a gente fala de custos de transação, é contratar bem, ou seja, é ter um contrato transparente, onde as partes entendam o que realmente está acontecendo, porque dessa forma eu deixo essa relação mais eficiente e eu evito que haja conflitos depois, a necessidade de ter renegociação. Uma informação mal colocada. Exatamente, ou mesmo assimetria de informação. Isso, era essa palavra que eu queria. que às vezes alguém tem mais informação que o outro e por isso pode se aproveitar. Entendi. Né? Então, a importância de estar tudo bem definidinho. Então, ao meu ver, quando a gente fala de custos de transação e mensuração, o desafio é contratar bem e medir bem. Que tem bastante desafio, né? Dependendo da área que vai ali, né? Sim. E assim, na sua visão, como que a inovação e a tecnologia elas podem ajudar a reduzir os custos de transação e de mensuração no agronegócio? Tá. Olha, eu acho que, acima de tudo, é conseguir trazer informações a respeito do que está sendo transacionado e das próprias relações. Então, por exemplo, equipamentos que permitam essas mensurações, igual acontece com o leite. Quando eu falo de hortifruti, também existem equipamentos, existe um equipamento, eu não sei exatamente, chama refratário, se eu não me engano, e ele permite você entender especificidades desse produto, se ele tem tanto de determinado nutriente, ou se tem aquelas características que o mercado espera, né? Então, assim, esses tipos de equipamento facilitam muito nessa hora e até acabam possibilitando que as pessoas que estão contratando, por exemplo, produtor rural, que ele se esforça, que ele busca informação, treinamento, ele consiga receber valor em cima daquilo que ele está produzindo, né? E aí ele não precisa produzir qualquer tipo de produto, ele vai se preocupar com aquilo, com a qualidade, né, que ele está entregando. Exato, então assim, aquela forma do manejo que ele faz, né, aquela preocupação, então isso possibilita também essa divisão, vamos dizer assim, desse direito de propriedade. E, ao mesmo tempo, também ter essas informações a respeito
dessas pessoas que estão transacionando ali, das empresas. Acaba que isso permite também que facilite, né? Que facilite tudo. Então, assim, principalmente na mensuração, tecnologia e inovação é fundamental. Você acha que o pequeno produtor, ele estaria disposto a querer essa nova tecnologia, porque eles são meio desconfiados, né? Será que eles iam confiar que uma máquina fazendo no lugar de uma mão de obra? Pensando aqui no que você tá falando. Dependendo, por exemplo, o tipo de mensuração, ele não tem como, né? Porque, por exemplo, eu dei o exemplo do teor de gordura, não tem como eu olhar para aquilo e dizer o quanto tem 3% de gordura. Exato, né? Eu vou precisar de um equipamento, ou pelo menos mandar uma amostra para o laboratório. Né? Então, trazer esse equipamento mais próximo, ensinar, mostrar, por isso que é importante ele sempre estar informando, se informando, fazendo treinamento, entendendo? Porque senão ele vai ficar para trás, né? Porque o mercado vai exigir. Engole ele, né? Exato, exatamente. Então, assim, infelizmente ele vai precisar. Lógico, assim, quando a gente fala desse tipo de tecnologia, inovação, acaba que não necessariamente o produtor adquire isso, mas que ele, para quem ele entrega, essa pessoa pode mensurar na frente dele, falar, vou te pagar isso, porque uma bonificação porque o seu leite está melhor que do outro, entendeu? Então, isso facilita também essa negociação, essa relação. Ele tem maior interesse, né? Porque ele está ganhando, né? Duas vezes, né? Vendendo Interessante. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre... Vai integrar conceitos, né? A gente vai dar uma elencada aqui em tudo que a gente já conversou. Então, assim, na sua pesquisa, as pesquisas lá que você faz dentro dessas temáticas, há algum caso de estudo ou dado empírico que você evidenciou essa interação? Poderia compartilhar um estudo que fez ou que você encontrou relevante em relação a essas duas principais pontos que você gosta de estudar ali, de conversar? Bom, eu vou falar de um artigo que saiu de um resultado da minha tese, né, de doutorado, que inclusive é esse que eu vou apresentar agora dia 8 em Brasília, que foi escolhido entre os 50 melhores do Brasil. Parabéns! Parabéns, obrigada. Maravilhosa. E aí, esse artigo foi... eu estudei, então, essa relação entre os produtores rurais que são associados a cooperativas e como... Quando a gente pensa no cooperativa, é diferente de eu pensar na relação de um produtor rural com uma empresa. Porque o cooperado, ele é dono, né? Então, assim, no meio dessa questão, além dele ser dono, ele também vamos dizer assim, ele é gestor, beneficiário. Marketing, e aí, tudo, né? Tudo. Porque, assim, ele tem esse relacionamento, tá? Que é diferenciado. Não posso falar, a cooperativa não é considerada uma empresa, né? Ela tem outras características. Então, por conta disso, quando eu olho cooperativas diversificadas, que era o meu foco, por exemplo, ela diversificou não só em produtos commodity, ela inicia no café, agora ela faz a troca ali para o associado de trigo, milho. Não, eu estou olhando além disso também para como ela começa a industrializar, né? Então, ela começa a integrar essas partes. E aí essa relação começa a ficar um pouco mais apertada, ela não simplesmente chega assim, produtor, pode entregar aqui. Não, ela faz um contrato de integração vertical, né, onde esse cooperado agora ele passa a ser, então, fornecedor para ela, né, e ao mesmo tempo ele tem todos os benefícios da cooperativa. O que acontece? A cooperativa ela passa a fazer exigências para esse cooperado, porque ela precisa manter um certo padrão, uma certa quantidade, porque ela está industrializando, né? Então ela precisa ter uma cobrança ali dele. E ao mesmo tempo ela exige que ele faça alguns investimentos para manter qualidade, enfim, uma série de questões que vão deixando o produtor rural muito mais dependente da cooperativa. Do que ela dele, talvez. Exatamente. Assim, a princípio ela depende para poder manter aquela planta industrial que ela fez. Mas com o passar do tempo, o associado precisa investir, daí ele faz financiamento, e aí ele começa a ficar amarrado ali. Então, a minha pesquisa, ela identifica bem isso. Então, conforme o tempo vai passando, o produtor rural vai, ficando mais dependente da cooperativa, essa relação acaba influenciando em outras relações que ele tem dentro da cooperativa. Por exemplo, ele não precisa ter contrato para entregar a soja, mas ele acaba se sentindo obrigado, porque senão ele pode ser prejudicado naquela outra. Não que a cooperativa vai fazer isso, mas ele em si se sente. Exato. Na verdade, ela acaba, assim, empiricamente a gente percebe que ela faz. Né? Ela pode, por exemplo,
entregar, dificultar um pouquinho um carregamento aqui, né, uma ração ali. Então, por conta daquele histórico dele, e ele não está comprando no supermercado, ele não está adquirindo insumo aqui. Então, ela, sabe, ela começa, ela aprende aqui, daí ela começa, então, a influenciar em outras relações que esse associado tem com a cooperativa, tá? Então, isso foi um ponto muito importante, né, da tese, assim, que foi tirado, que ele é um dado que você acaba entendendo quando você está conversando com as pessoas, eles estão falando a respeito daquilo, mas em nenhum momento eles estão insatisfeitos com a relação. Né? Pelo contrário, eles ficam felizes, né? Eles sempre trazem que a cooperativa é deles, né? Então, eles não... Assim, eu ainda, a relação. Eu ainda gostaria de me aprofundar mais nesse ponto, né? Mas eles ainda consideram muito importante para eles essa relação. Entendi. Interessante, né? Sim. Que mesmo que em tese prejudique em alguns pontos, o benefício para eles ainda é maior, né? Sim. Porque daí, por eles estarem amarrados, talvez não consiga vender de outra forma, né? Então tem que ser por ali, né? E eles confiam, né? Todo o histórico que eles têm com a cooperativa, né? O pai foi o número 1 lá, sabe? Tem essa coisa do relacionamento, né? Entre cooperados, né? Não vem gente fora, né? Também dá uma segurança também pro cooperado, né? É só cooperados, né? Isso, ali são só cooperados. Interessante. E assim, quais recomendações que você daria para os agricultores, a agroindústria, ou até políticas públicas, né? A gente pensar para melhorar essa coordenação e mensuração adequadamente em relação a esses custos. Olha, pensando assim, para os agricultores, um ponto muito importante é que eles tenham essas informações, porque para eles poderem trabalhar de uma maneira coordenada, primeiro que seria importante eles entenderem da cadeia que eles trabalham, né? Quando eles estão associados a uma cooperativa, eles geralmente têm treinamento, dia de campo, isso facilita a informação chegar até eles. Mas se a gente fala de produtores rurais que são mais independentes, não são associados, a gente tem órgãos como Emater, né, que facilitam, trazem essas informações. Às vezes tem algum técnico de alguma empresa que vende insumo para ele que vai lá dar algum curso, enfim. Mas assim, é muito importante que eles tenham essas informações sobre a cadeia que ele trabalha. Pode ser, ele pode conseguir também ter informações por meio da internet, tentar de alguma forma, né, se inteirar, ler revistas sobre o setor, né, aquela informação ali que pode chegar sobre ele, não sei, a cadeia do frango, a cadeia do soja, assim por diante. Pensando na agroindústria, né, eu acho assim que eu acho um foco importante ela continuar, né, dando essa assistência, trazendo essa assistência para o produtor, mas também deixando claro, assim, né, que essa tem que ser uma relação de ganha-ganha, né, não só olhar, assim, pensando, tipo, eu vou explorar o máximo que der, não, eu preciso pagar e para que eles tenham um melhor desempenho, para que ele tenha um melhor manejo e queira receber mais por aquilo, né, então eu acho que é um ganha-ganha ali. E quando eu falo de políticas públicas, por exemplo, é tentar deixar esse ambiente institucional, que igual eu falei, né, que a gente tem esse sistema agroindustrial, então aquilo que traz as leis, as regulamentações, claro, para que seja quase uma forma de padronizar tudo aquilo que está acontecendo. E até facilitar a remuneração, né, das partes. Tá atendendo essa legislação, então ele pode ser melhor remunerado, porque ele precisa investir naquilo, e aquilo outro, e assim por diante. Entendi. Tá? Principalmente se a gente fala de cadeias de proteínas animais, né? A gente tem cadeia de aves que, assim, ela é bem rígida em relação a questões sanitárias. E é importante, né? Porque para nossa saúde, né? Que vai consumir. Exato, né? A gente trabalha com questões de biossegurança e biosseguridade, que é a segurança do trabalhador, mas também da ave, porque a gente precisa pensar de ponta a ponta, né? A gente não vê direto, tem a gripe aviária, que daí a gente é impactado por conta de não poder mais exportar. Né? Então, a preocupação da regulação dessas cadeias, isso é muito importante. E o custo que gera, né? Se você não poder exportar, porque a ave está doente. Né? Exatamente. Matar, não é matar, qual é a palavra? Abater? Não, abater é outra coisa. Enfim, vai ter que abate, acho que é. Vai ter que, né? Enfim. E assim, uma pergunta para a gente refletir aqui. Para além da teoria, né, olhando para o futuro do agronegócio no Brasil, quais tendências você enxerga no estudo de custos de transação, mensuração e a coordenação? E quais as lacunas dessa pesquisa que ainda precisa ser explorada? Tá.
Olha, Liara, eu vejo assim que ainda a gente precisa de muitos estudos empíricos ainda, sabe, no campo. Essa é uma teoria que, de certa forma, ela, por mais que seja, né, a economia, discurso de transação, a gente não vê ela tão presente assim na economia, ela acaba, né, sendo pincelada ali. Então, eu acabei trabalhando com ela dentro da administração justamente porque ela me permite ela traz um aparato assim, teórico que ela possibilita eu ir a campo com todo esse aparato da teoria, tanto a transação quanto a mensuração. E aí eu vejo que ainda precisamos de mais estudos empíricos para entender, porque olha, igual, eu olhei para uma cooperativa diversificada, onde que é uma relação diferente, não é uma relação como uma empresa capitalista, né? É uma relação totalmente diferente, para entender isso. Então, assim, eu joguei esse estudo e a partir disso a gente pode ter muitos estudos, assim, milhões de estudos. Então, assim, mudança que vão acontecendo no mercado, de gosto de consumidor, de demandas de mercado externo, de legislação, vão mudando tudo que vai acontecendo ali. E a importância de ir entendendo como essas coordenações vão sendo melhoradas, enfim. E aí um ponto que eu acho muito relevante é tanto questões de sustentabilidade, e aí não são só sustentabilidade ambiental, mas pensar nas questões sociais também, que as cadeias como um todo, elas podem, né, trabalhar, buscar a gente entender na cadeia como um todo. Até mesmo olhar também para mercados onde a gente busca, ou há necessidade de a gente trabalhar em forma de rede, né? Porque, por exemplo, se eu olho para sei lá, alface orgânico, né? A importância de eu trabalhar com todo mundo muito bem alinhado para conseguir entregar esse produto final com garantia, com confiabilidade para esse produtor. Não é fácil, né? A gente vê que existe umas preocupações em rastreabilidade, certificações, selo que vão possibilitando isso, né? Então, para mim, são questões ainda que precisam ser bem exploradas, né? Dentro seriam as dessa lacunas área. ali. Isso. Que não tá bem certinho. O produtor que produz orgânico tem um monte de certificação que ele tem que ter, né? Isso dificulta também, né? É bom, tem um custo, né? E tem custo. Então, assim, como é que ele vai levar esse produto final depois, né? A gente vai ver mensuração lá atrás, né? Sim. Como que ele agrega valor para ele, né? Se ele tem tantos gastos e... Exatamente. E você já parou para pensar que, por exemplo, eu sou um produtor de orgânico, mas se o meu vizinho estiver usando algum defensivo, vai contaminar, verdade, né? né? Tem muitas coisas, né, para se pensar. E aí ele não pode, porque daí inviabiliza aquela certificação, sim, né? Exatamente. Porque não é mais orgânico, né? Tá contaminado. Gente, é bem complexo. Muito legal, né? Gostei muito, prof. Que bom. Então, assim, a gente já está se encaminhando aqui para o final. Eu queria que você desse uma sugestão para a gente de leitura para os alunos, né, que desejam se aprofundar nesse tema, artigo, o que você quiser aqui indicar para a gente. Tá, bom, depois eu passo para vocês o link certinho desse artigo que eu vou apresentar. Sim, por favor. Né? Eu tento, assim, escrever de uma forma que seja fácil, assim, eu gosto de usar palavras mais simples, assim, justamente para conseguir entender essas relações. Nesse artigo, além de usar economia de custo de transação e custos de mensuração, eu uso também uma teoria de net chain, que a gente chama, que eu preciso olhar para a coordenação horizontal e coordenação vertical, que é o que acontece na cooperativa. Sim. Então a gente chama de net chain, para eu poder entender como uma coisa vai impactar na outra. Então esse artigo, assim, para quem tiver interesse, eu posso mandar para vocês o link. Aí também tem um artigo que é de um professor daqui do Brasil, né? É um artigo sobre nova economia institucional, que daí vai tratar essas questões de custo de transação, do professor Azevedo, do ano de 2000, que ele é bem didático, facinho, né, assim, de entender. Então, são artigos muito bons. E aí, para quem tiver interesse, tem professores como a Silvia Kalemann, a professora Maria Silvia Sais, o professor Décio Zilberstein, que são pesquisadores brasileiros que trabalham, né, com muito afinco nessas teorias aqui no Brasil. Não. Então, muito obrigada, prof, pela sua participação. Foi um prazer te ouvir, muito legal. Aprendi muito com você hoje. E boa sorte lá no seu evento, né? Obrigada. Sucesso, parabéns mais uma vez por ser um dos 50, né? Um dos 50 melhores do Brasil. É um orgulho para nós Unespar. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.